Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, o Viver de Renda Canal, e no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial. Invisto na Bolsa desde 2006. Completo agora 15 anos, em julho. Criei o canal não para fazer análise nem recomendação de ações. Já existem muitas pessoas qualificadas fazendo isso em bancos, corretoras e casas de análises. Criei o Viver de Renda para fazer algo diferente, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha trajetória, de como eu cheguei até aqui, um pouco das minhas experiências na Bolsa de Valores, as coisas que eu fiz que deram certo, as coisas que deram errado, as lições que eu aprendi. Entendo que talvez esse conteúdo tenha grande utilidade para vocês. Se tiver, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e ajude o canal a crescer. Vamos fazer essa corrente do bem, levar informações e conteúdos relevantes para mais e mais pessoas. Assim a gente ajuda para que as pessoas tenham melhores resultados na Bolsa de Valores. Estamos no nosso final de semana fazendo estudo de caso da Oi e eu começo respondendo alguns comentários que vocês colocaram ao longo da semana na nossa página aqui no YouTube, né? O Jefferson Américo, ele colocou assim: o Clóvis gasta o tempo precioso dele para ajudar o pessoal. Todos os vídeos ele diz: fujam dos ruídos, estudem a empresa, esqueçam a cotação. Aí no primeiro ruído que sai, o povo já enlouquece. Se os vídeos das pessoas que vocês seguem está tirando sua noite de sono, deixe de seguir e assistir. Se os jornais estão publicando matérias que você acredita ser fake, deixe de ler. E por aí vai, simples assim. É isso aí, Jefferson. Muito bom. Simples assim. Nós temos que nos afastar do ruído. Eu entendo que existe muita manipulação de informação, muita gente querendo aparecer, criando sensacionalismo, muita gente mal intencionada, produzindo notícias, conteúdos que apenas geram volatilidade nos ativos, nas ações, né? E isso no caso da Oi, que é uma empresa que está em recuperação judicial, isso acaba combinado com movimentos de compra e venda, gerando muitas ondas, muitas marolas nesse aquário, né? Então isso assusta muita gente e as pessoas infelizmente estão muitas vezes se desfazendo de suas ações sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, né? Então fiquem atentos a isso, é preciso se afastar da multidão. Se a multidão está indo para um lado, vá para o outro e elimine os ruídos. Seja seletivo, seja sereno, seja calmo. Isso são qualidades essenciais para um investidor. Se você não tiver calma e serenidade, você não tem um perfil adequado para investir na Bolsa de Valores. Outra questão, o Carlos Alexandre, ele disse: bom dia, Clóvis, peguei o foguete e não largo. Vamos que vamos na Oi, essa corrente do bem está crescendo a cada dia. Dessa maneira ainda podemos acreditar que teremos mais pessoas do bem. Dessa maneira ainda podemos acreditar que teremos mais pessoas do bem que imaginamos. Mande um abraço para o meu filho Arthur, 12 anos. Arthur, um grande abraço, filho do Carlos Alexandre. E a Beatriz, 21 anos. Estamos seguindo firme seu canal e divulgando a todos os conhecidos. Um forte abraço. Super obrigado, Carlos, Beatriz e o Arthur. Obrigado aí pela audiência, vamos dizer assim, por acompanhar o canal. Estamos juntos. Vamos continuar os nossos estudos, as nossas pesquisas e assim a gente vai amadurecendo e crescendo cada vez mais na Bolsa de Valores como investidores. É importante cada vez mais ver pessoas mais novas, né? Outro dia eu dei o exemplo aqui da Sofia, filha do Edson, 8 aninhos, que já está com uma carteira de ações. E depois vários pais e mães começaram a postar também no canal, dizendo: olha, eu também estou montando uma carteira para o meu filho, para minha filha. Isso é muito bacana, porque quanto mais cedo as pessoas tiverem essa cultura e quanto mais cedo tiverem uma carteira de ações, isso ao longo dos anos, com a mágica dos juros compostos, né, e do tempo, vai produzir, sem dúvida nenhuma, um grande valor. E não tenho dúvida que os filhos de vocês vão agradecer muito por esse gesto, por essa atitude que vocês estão tendo, né? Muito legal. O Fábio Maranhão também mandou uma mensagem: valeu pelo vídeo, aos poucos vou aprendendo a sua metodologia de analisar uma ação, que na realidade é analisar a empresa por inteiro, suas realizações atuais e seus projetos, não se preocupando muito com o preço atual nem com os gráficos.
Obrigado pelo compartilhamento. Abraços. Fábio. Fábio é um inscrito aqui já de longa data do canal. Um abraço, Fábio. E é isso. Eu sempre fiquei... no início eu seguia várias correntes de pensamento, né? Eu sempre fui mais adepto da ideia fundamentalista, de analisar os fundamentos da empresa. Também, de vez em quando, tentava conciliar com a visão dos grafistas, né, dos analistas técnicos, tentando entender um pouco também como é que eles faziam para analisar uma tendência de alta, e por aí vai. Hoje eu cheguei à conclusão, hoje não, já de algum tempo para cá, eu cheguei à conclusão que, no fundo, o Warren Buffett é a pessoa que tem razão do que existe aí hoje no mercado de ações. Ele é aquela pessoa que sempre defendeu que você precisa escolher a empresa. Você escolhe uma empresa e investe nela no longo prazo. Isso não significa esquecê-la na carteira. Ele vai balanceando essa carteira sempre que necessário. De vez em quando ele fica com disponibilidade de caixa para novos investimentos. Quando o mercado está subindo demais, ele faz uma reserva de caixa substantiva para um período de correção, aí ele ia às compras. Em algum momento ele já acha que uma ação, de repente, já teve uma boa valorização, ele prefere trocar essa ação por outra na sua carteira, mas existe ali algumas poucas e boas empresas que ele carrega ao longo de anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, e assim ele faz uma fortuna, fez uma fortuna, né? Um dos maiores bilionários do mundo, e o patrimônio construído na Bolsa de Valores. Ele não é empreendedor, ele não criou uma Microsoft, ele não criou uma Apple, uma Tesla, uma Amazon. O patrimônio dele foi gerado comprando e vendendo ações. E comprando e vendendo ações relacionadas a boas empresas. E sem diversificar, concentrando em poucas e boas empresas que ele identifica. Então isso que é importante. A diversificação, ele costuma dizer que é uma proteção para a ignorância. É uma proteção para quem não sabe o que está fazendo, mas não faz sentido algum para quem sabe o que está fazendo. E eu concordo com ele. Demorei para concordar, mas concordo. Nos últimos 3 anos eu tenho seguido à risca a estratégia que ele monta para a vida dele, porque eu entendo que é a pessoa mais lúcida e com melhores resultados na Bolsa ao longo de toda a sua vida, né? Eu queria iniciar também nesse vídeo de hoje um comentário com vocês, que é o seguinte: eu percebo que muita gente tem dificuldade de pensar como os investidores, como os empresários, os grandes investidores, os grandes empresários. Por isso eu brinco aqui e digo, olha, vamos nadar com os tubarões, vamos aprender a nadar com os tubarões, porque eles possuem um jeito de pensar e de agir diferente da grande maioria das pessoas. Não é à toa que apenas 5% das pessoas conseguem ser milionárias. 95% da população do mundo não é milionária nem é bilionária. Então veja que é um universo muito pequeno. 5% apenas consegue ser milionário ou bilionário. 95% chega no máximo numa classe média. Então veja, tem algo diferente. Por que esses 5% vão além? É porque eles têm uma maneira, um mindset, uma maneira diferente de pensar, entendeu? E essa maneira diferente é que vai fazer, ao longo do tempo, toda a diferença. E aí eu digo aqui para vocês, a gente precisa nadar com os tubarões, a gente precisa não ter medo de nadar com os tubarões, a gente precisa aprender a pensar como eles pensam e a agir como eles agem. Isso é fundamental. E aí eu queria trazer uma reflexão para vocês sobre planejamento, porque eu vejo também que muita gente ainda não tem uma noção exata do que é um planejamento. E acho que isso serve para vocês entenderem a empresa e utilizar os conceitos para a sua própria vida, para programar a sua vida, né? Então a gente vai, no dia de hoje, desdobrar aqui nesse vídeo e no próximo, nesse sábado, um pouco desse conceito do planejamento e como utilizar essas ideias, esses conceitos para a nossa própria vida. Então veja, a Oi, ela em 2019, o Rodrigo Abreu, ele fez um planejamento estratégico. Mas que diacho é esse planejamento estratégico, né? Primeira coisa foi discutir o novo posicionamento da empresa. Antes de você começar a planejar, você precisa fazer algumas ações que antecedem ao planejamento. Então, em primeiro lugar, você precisa identificar o seu momento, fazer um diagnóstico da sua situação atual.
E nesse momento, o Rodrigo Abreu, ao fazer o diagnóstico da Oi, ele viu que a empresa estava fadada à falência. Foi esse o diagnóstico: a empresa está quebrada, a empresa vai falir. Isso lá pelos meses de 2019, quando ele juntou a equipe dele para discutir a situação da empresa. Então, a empresa estava à beira da falência, estava caminhando para a falência. Esse foi o diagnóstico. Por que ela estava caminhando para a falência? Primeiro, porque ela tinha uma dívida gigantesca. Segundo, porque ela estava concentrada em negócios que já não estavam mais rendendo o que era esperado para que a empresa tivesse uma saúde, um equilíbrio financeiro melhor, uma rentabilidade melhor. Alguns dos seus negócios, por exemplo, como a telefonia celular, estavam em xeque desde que surgiu o WhatsApp, né? Então aquela coisa de você ter receita por custo de ligação, né? Tudo isso foi começando a ser questionado a partir do modelo do surgimento do negócio do WhatsApp, né? Que você passou a poder falar pelo celular sem pagar pela sua chamada, né? Utilizando o WhatsApp, seja em vídeo ou seja em mensagem ou envio de áudio. Então tudo isso foi meio que transformando essa coisa da telefonia móvel. O modelo antigo da telefonia móvel foi posto em xeque. Tudo isso, com certeza, esteve no cenário de discussão da Oi. Porque quando a gente vai fazer esse trabalho de planejamento, o primeiro passo é esse, é ver a situação da empresa. Ela é promissora ou não é? Ela está fadada ao fracasso se ela mantiver o seu leque de negócios? É preciso mudar? Então são as perguntas que a gente faz na fase inicial do planejamento. Como estamos? O futuro é promissor ou não? Vamos falir? Podemos correr riscos elevados de falência? O que precisa ser feito? E aí vem uma fase nessa etapa do planejamento, que a gente chama de brainstorm, que é aquela coisa da tempestade cerebral, né? Quer dizer, você tem que trazer uma chuva de ideias. Você reúne um time para discutir o planejamento da empresa, e aí vem pessoas de finanças, jurídico, marketing, de qualidade, infraestrutura, de algumas áreas, né? E participa dessa reunião. E o primeiro momento você está liberado para colocar o que vier à sua mente. São ideias que podem parecer absurdas, esdrúxulas, mas tudo é permitido nessa fase inicial do planejamento. Então você já tem um diagnóstico, você já tem uma identificação do seu problema, você já sabe o que está acontecendo, e nessa fase do diagnóstico é importante fazer as perguntas certas, porque o diagnóstico tem que ser bem feito. Identificar os problemas, tem que ser muito bem feito essa etapa, porque se você chegar a conclusões erradas, todo o seu planejamento vai estar comprometido. Então você precisa ter as conclusões certas, precisa ter as ideias certas, e isso passa por ter tido a produção de perguntas corretas, fazer as perguntas corretas para chegar às respostas que vão fazer com que a gente construa a solução para os problemas, para o diagnóstico que foi feito da empresa. Não sei se foi claro para vocês nesse primeiro momento, mas eu acho que a mensagem é essa. A fase inicial do planejamento, todo planejamento para ser estruturado para a empresa e para as nossas vidas, parte de um diagnóstico, de uma situação que a gente analisa, a gente identifica problemas, vê quais são esses problemas, de que forma isso vai comprometer o nosso futuro. E o que precisa ser feito? Aí temos que fazer as perguntas certas. O que precisa ser feito para sairmos dessa realidade, para superarmos as dificuldades, para construir um novo caminho? Então essa fase diagnóstica, ela parte muito disso, de identificar o problema, fazendo as perguntas certas para a construção de um pensamento a partir de troca com outros pares da empresa, com a equipe da empresa, no seu caso, enquanto indivíduo, com amigos, com conhecidos, que possam te ajudar, com familiares, né? E aí você constrói uma ideia para sair da situação em que você se encontra, do problema que você se encontra, e tentar construir as soluções. Quais são as alternativas? É isso que a gente vai falar no próximo vídeo, e fazendo sempre o paralelo com o case da Oi. Um ótimo sábado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.